Salve, salve, bom dia, é sexta-feira, ô coisa boa, semana passou assim, ó, rapidinho, mas a gente tá aqui para fazer mais um programa muito animado, cheio de informação para você. Maria Cândida, bom dia, feliz sexta-feira. Bom dia e feliz Páscoa, não é mesmo, Rafael? Isso Nada mesmo. melhor que ter um feriado na semana. Todo mundo deve estar feliz e tem muito mais gente assistindo ao nosso programa. Isso Muito é obrigada fato. pela audiência. Que delícia, né, Rafael? Sempre é muito bom ter mais pessoas acompanhando o nosso programa. Aliás, quando ele está recheado de atrações, de convidados muito especiais. Olha, embora amar um filho seja absolutamente normal, extremamente positivo, o exagero dos pais na hora de valorizar os seus pequenos pode gerar comportamentos narcisistas. É o que aponta, inclusive, uma pesquisa feita pela Universidade de Ohio dos Estados Unidos. Afinal, que tipos de danos essa atitude dos pais pode acarretar para a saúde psicológica dos filhos? Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber daqui a pouquinho aqui a psicóloga Suzy Camacho. Quer participar, fazer perguntinha? Pode também. Tudo posso, @redefamilia.com.br. Que bate-papo bom vai ser esse, né? A gente que tem filho precisa mesmo saber. Você mima, protege demais a sua filha, Maria Cândida? Ah, eu acho que eu mimo, mas eu tento pegar pesado também. A gente nunca sabe a medida, quanto que pega pesado e quanto que mima. Você mima muito, você fala assim, ai meu Deus. Você pega muito pesado, você fala, ai meu Deus. E aí, o que que a gente faz? Por isso que eu tenho que participar do bate-papo. Tem que colocar na balança, né? Saber Colocar o na que balança ali, ó. fazer. Eu e tantas mães que estão nos assistindo hoje. Hoje, já que é sexta-feira, não poderia faltar nosso musical, que é tradicional aqui. E quem vem alegrar nossa manhã de feriado é um trio diferenciado. Entre sanfona e violinos, a Vila Bagage traz um repertório que promete revolucionar a música sertaneja. É daqui a pouco, a gente vai bater esse papão com Emelin Mazieiro, o Guilherme Artioli e o Nuto Artioli. Daqui a pouquinho. Olha, hoje é sexta-feira, é feriado, véspera de Páscoa. Para alegrar ainda mais a nossa manhã, quem está no comando da nossa cozinha é a nossa quituteira oficial, a nossa, minha, a sua, da Maria Cândida, querida Ioiô. E olha, olha a musiquinha dela, olha a musiquinha. Ela tá dançando lá atrás, daqui a pouco a gente mostra para vocês isso aí. Uma musiquinha fantástica, você já sabe, é a própria Ioiô que denuncia a presença dela aqui hoje. E olha, Páscoa é sinônimo, tem sabor de bacalhau. Um bacalhau do Porto com legumes. Dá só uma olhada no que ela vai preparar pra gente. Irresistível, sem dúvida alguma, um prato bastante convidativo. E eu sei que você vai preparar aí na sua casa também pra alegrar, pra dar um sabor todo especial pra sua família nesse domingão. Olha isso, Maria Cândida. Olha, olha. E a Ioiô fazendo fica muito mais ela capricha, gostoso, hein? Ela né, capricha. Rafael? É. Ah, é hoje que eu vou comer pra valer. Daí eu vou ver se eu faço alguma ginástica amanhã ou hoje mesmo pra queimar todas essas calorias. Se bem que bacalhau não tem muita caloria, né, O Rafael? problema é a batata, né? Ah, O problema é se você tinha ficar que- na batata. Você tinha que lembrar, Rafael. Ué, bacalhau tem que ter lembrar. batata, E eu arroz, sei que tem né? batata. A batata e Tem o que ter arroz, isso é arroz. verdade, o acompanhamento. Agora, Rafael, você tá ouvindo um plim, plim, piu, piu, piu? Tô Tá ouvindo sim. um piu, piu? É. Então, nós não Apresenta teremos aí. só esses assuntos, não. Nós teremos quem? Nigel, meu amigo, será que você tá aí dentro da gaiola? Não quer sair, não, Nigel? É uma cacatua, olha que gracinha. Vamos falar dos cuidados que você tem que ter com seus pássaros aí na sua casa. Você que tem pássaros, vamos também conversar sobre isso e vamos mostrar alguns pássaros super bacanas. Essa cacatua é do filme Rio, você lembra? Ah, tem um outro aqui que tá andando pra lá e pra cá, olha como ele tá fofo, agitado. Ele tá agitado com o programa, que a gente fica agitado, ele fica agitado também. Mas essa cacatua, o Nigel, foi o vilão do filme Rio. Não foi exatamente o Nigel, né, gente? Porque é um desenho animado. Mas quem se lembra que assistiu o filme com os filhos vai lembrar do Nigel. Mas antes da gente mostrar e falar sobre os pássaros, nós vamos falar dos filhos. É comum os pais comemorarem cada pequeno feito de seus filhos, não é verdade? Você que tem filhos, você sabe disso. Mas mesmo com a melhor das intenções, pode acabar prejudicando a autoestima das crianças. Muitos elogios como
você é o melhor, ou você é o campeão, ditos pelos pais aos seus filhos, podem influenciar as crianças e torná-las um adulto narcisista. Narcisista é aquele que acha, eu sou o melhor, eu sou o rei, eu sou o tal, aquele que se acha, como diria minha filha. Segundo especialistas, elogiar demais os filhos é tão ruim, você sabia disso? Quanto as críticas pesadas. Isso porque o excesso de zelo e elogios podem acarretar danos à saúde psicológica dos filhos. Como? É o que nós vamos saber agora com a psicóloga Suzy Camacho. Tudo bem, querida? Você é sempre linda e competente. Linda e gentil, né? Que bom a gente estar aqui, Vem mais pra né? cá, vem mais pra cá. Falando sobre um que assunto gostoso. tão bom. Fiquei muito feliz com o convite. É verdade, porque esse assunto ele dá pano pra manga, né? Com certeza. E é muito comum, principalmente quando se fala muito sobre autoestima. O que a gente logo pensa? Para o meu filho ter uma boa autoestima, eu tenho sempre que dar esse feedback positivo. Ai, você é o mais lindo. Ai, você é o melhor. Ai, você é o mais inteligente. E aí nós caímos num outro problema, que é esta criança vai ter uma imagem dela que não é compatível com a realidade. Ou seja, ninguém é o mais bonito. Ele pode estar muito bonito, como outros tantos. A pessoa nunca pode sentir que ela é a mais inteligente. Então, o que acontece com essa criança? Futuramente, ela vai se deparar com dificuldades. Vai se deparar com situações onde ela não é a mais bonita, onde ela não é a mais inteligente, onde ela não é o melhor no futebol, no balé, no patins. E aí, como é que ela fica? Ela vai ficar ouviu a frustrada, vida né? muito frustrada e vai ficar insegura depois disso. Ou então ela pode ser aquela criança que fica antipática diante dos outros, sempre achando que é a melhor, que possui mais coisas, não é? Então, os extremos, tanto a falta de elogio como o elogio em excesso, é prejudicial. O caminho do meio, já falava Confúcio, é a medida. Porque a gente se culpa muito, nós mães também, se a gente não elogia. Porque a Sim. tendência da mãe, você que é mãe, você sabe que assim, você que tá lá na educação firme, você sabe que a gente pega às vezes pesado com o filho. com Então a gente certeza. fala assim, não, eu tenho que elogiar, eu tenho que falar, elogiar a lição, elogiar isso, elogiar você tá bonita, você isso e aquilo, mas a gente não sabe a medida. A medida é sempre falar assim, ai, você é a mais bonita, ai, você é a mais linda. Esse mais é muito perigoso. Olha, você está muito bonita. Olha, gostei muito da sua lição. Não diga que, ai, você é o melhor da classe. Não. Olha, você está indo muito bem. Quer dizer, você deve descrever o fato. Então, você está muito bonita, você está indo muito bem, estou muito orgulhosa de você, mas não esse superlativo. Você é o mais, você é o máximo, você é o melhor. Aí eu te coloco uma questão. E se seu filho virar pra você e falar assim, eu sou linda mesmo? Ou eu sou ótima aluno, mamãe. O que você faz? Aí você fala, realmente você é um ótimo aluno, como outros amiguinhos seus também o são, como outras crianças do colégio. Ou seja, mostre que ele não é o único, que existem mais pessoas na mesma condição do que ele. Ou seja, você não diminui o status que ele tem, que ele realmente é inteligente, está se esforçando, mas você não coloca que ele é o melhor. O risco está sempre nisso, ou melhor. Então você diga, nossa, você está muito bonita, filha. Olha, gostei muito de como você está vestida. Mas não diga, ai, você é a mais bonita do baile, você é a mais bonita da festa, você... Não. E você até pode falar, pra mim, você é a filha mais linda. Você fala bem claramente, para mim. Mas existem sim outras meninas muito bonitas. E aí também vem aquele outro lado. Você falar sobre outras pessoas. Olha, aquela menina tá muito bem vestida. E aí falar sobre os teus valores. Olha como ela se comporta bem. Quer dizer, você não compara a sua filha ou o seu filho, mas você destaca a atitude que você gostou. Nossa, você viu aquela menina, ela foi lá e cumprimentou aquela senhora. Olha, ela falou muito obrigado pra mamãe, eu gosto Quando eles começam a pensar. Exatamente. Então, você não faz a comparação. Olha, eu queria que você fosse que nem aquela menina. Olha como ela ficou comportada. Isso nunca. É péssimo. Não quero que você seja igual. Você tem que falar, olha, gostei do comportamento dela. E aí você lembra assim, e eu gostei daquele dia que você fez a mesma coisa. Ou seja, você relembra a criança aquele momento em que ela agiu adequadamente. E eu queria sempre ressaltar que os pais devem sair um pouco daquela questão de falar sempre para a criança, ah, você é a mais linda, você é a mais bonita. Coloque sempre assim no comportamento da criança. Ou Os seja, valores, gostei né? de você ser educado, gostei que você fez bem a lição, que você respeitou a sua professora. Então, quando você fala sobre o comportamento,
você está passando o valor que é importante, que vai acompanhar para o resto da vida. Por quê? Porque essa parte da simpatia, da beleza, enfim, a gente sabe tudo que que isso vai tudo embora, né? vai embora. Agora, com que idade a criança realmente começa a absorver isso e com que idade que a gente pode começar a falar? Porque a gente começa a falar o não desde muito cedo. Sim. Né? Acho que a criança tem 2 anos, ela já ouve. Acho que desde que é bebê, não pode, Sim. não pode chorar, não pode isso, não pode fazer aquilo. Agora, o elogio, é quando que a gente pode começar, que a gente começa? Como que esse trabalho todo de autoestima, como que é? Desde a fase intrauterina. Desde que o bebê está dentro da barriga, você já fala o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, o quanto você está feliz. Isto tudo a criança recebe não porque ela compreende a palavra, mas porque você libera substâncias positivas para a criança. Então você libera no teu sangue serotonina, você libera ocitocina, você libera dopamina. Isso tudo a criança vai recebendo naquele momento em que você está feliz com o seu bebê. E da mesma forma, quando você fica nervosa, você tem que falar: ai filho, desculpa, não é com você. Mamãe estava nervosa, fiquei irritada, gritei. Ou seja, mesmo que a criança, evidentemente, ainda é feto, ainda é um embrião, não saiba o que você está dizendo, o fato de você estar pensando de uma maneira diferente faz o teu cérebro jogar no sangue, pedir para que outros órgãos liberem no sangue as substâncias compatíveis com aquele sentimento. Então isso já vai auxiliar na formação neurológica e psicológica do bebê. A gente sabe que as crianças, elas estão terríveis ultimamente. Com certeza. Porque elas respondem, elas são bem mal educadas, né? Não sei se isso é consequência até dos próprios adultos que não sabem educar, né? Que querem ser mais livres e mais bacanas e não sei o quê, e acabam não conseguindo educar direito e deixam aquela criança fazer de tudo. Eu ouvi até, não sei se eu ouvi essa história, que nos Estados Unidos tem um lugar que manda como se fosse um internato, tipo um exército. Verdade? Que você manda... Acampamento. Um acampamento que você manda educar essas crianças. Exatamente. Pode ser de 30 dias, uma semana, dependendo da idade. idade. De tão mal educadas que elas andam isso mesmo. ultimamente. Então, a minha pergunta é como crianças que são muito birrentas e tudo que a gente tem que chamar muita atenção e que não abre muito espaço para elogio, como fazer isso? Bom, de qualquer forma, por mais que ela seja birrenta, tem sempre uma coisa que ela faz certa. E é aí que a gente também tem que ter esse olhar. É porque pôs o sapatinho naquele dia no lugar, é porque esticou a cama, sabe? Tirou o prato, colocou. Mesmo que seja induzido por você, você fala: por favor, põe o prato em cima lá da pia, me ajude aqui a arrumar tal coisa. Mesmo que ela faça não espontaneamente, mas realizou aquilo que você queria, elogio. E que tipo de elogio? Puxa, obrigada por você ter me ajudado, olha, gostei. E aí comente com outro adulto mais tarde, pode ser o pai, a avó, o primo, aquele comportamento. Você sabe que hoje ela me ajudou nisso? Ela colocou tal coisa em tal lugar? Quer dizer, você não supervalorizou, mas você falou de um ato que realmente aconteceu. Então isso já auxilia a criança a melhorar. A gente usa muito isso com aqueles alunos que aprontam muito dentro da sala de aula. O professor fica cansado, esgotado, eu trabalho muito com escolas, fala: não aguento. Como as mães, que ficam extremamente mais ainda. exaustas, né? Então, o que a gente diz? Este aluno, ele precisa perceber que ele consegue sim chamar a atenção por coisas boas que ele faz. Então, fique mesmo tentando perceber aquilo que ele fez. Ele ficou quieto naquela aula, ou ficou 10 minutos quieto, você chega, se aproxima depois dele, assim, com muito tato, né? E fala: olha, você daquele período, vi que você prestou atenção, foi muito bom. Ou seja, você descreve o comportamento e aquilo vai... Mesmo que ele fale: a gente começa a despertar as coisas boas, então. Sem dúvida, porque a palavra, ela tem muito poder. Tudo que se fala gera, principalmente na criança, no adolescente, porque eles estão em formação, gera uma reação. Ou seja, palavras positivas, comportamentos se repetem positivamente. Palavras negativas, os comportamentos tendem a se repetir negativamente. Ou seja, você tem que falar: sim, tá errado, não é dessa forma. Chamar a atenção, muitas vezes até punir, porque é necessário. Só que isso não anula que à noite, antes de dormir, você vá até lá no quarto do seu filho, por maior que tenha sido o erro que ele cometeu, vá dar um beijo de boa noite, abençoe, fale palavras positivas para ele, no sentido assim: eu gosto muito de você. Estou brava, sim, estou zangada, mas isso não anula o amor que eu tenho por você. Isso tudo vai fazendo a formação de uma autoestima adequada, que sabe que erra, que não é perfeito, porém sabe que também tem uma nova chance, que pode melhorar e que nem por isso, pelo erro cometido, deixou de ser amado pelos pais. Queria perguntar especificamente na adolescência, porque na adolescência é um período que o adolescente se sente
tão estranho, né? A gente se sente meio, às vezes, alguém fala alguma coisa pra gente, a gente se sente pior do mundo. É verdade. A gente não consegue lidar com os pais direito, a gente não acredita nos pais muito. Sim. Como lidar com tudo isso na adolescência? Como incentivar os jovens? Como fazer isso? Bom, primeiro, sempre que o adolescente, ou ele tá triste, ou ele tá nervoso, tá alterado, tentar falar com ele naquele momento assim, olha, eu vejo que você não tá bem. O que aconteceu? Quer dizer, você não está criticando, você está mostrando que você está disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Ponto número 2, depois ele contar as coisas, falar, eu sei que isso é difícil. Porque um erro que a gente comete muitas vezes é falar, imagina, isso é bobagem. Ah, isso daí não é tão sério assim. O menino falou isso pra você, a menina disse, mas não é tão sério. Quando a gente faz isso com a melhor das intenções, que é tentar minimizar a gravidade do fato, o adolescente não se sente entendido. A melhor atitude é difícil isso mesmo. Eu já passei por essa fase, eu sei que você está sentindo. Que ouvir isso daquele menino, ouvir isso daquela menina é ruim de um amigo. Então, primeiro, se colocar no lugar do adolescente falando que entende aquela situação. Depois perguntar assim, escuta, posso te dar uma sugestão? Quando isso aconteceu comigo, eu usei essa tática. E aí o adolescente falando, vai escutar, você sugere qual seria uma atitude adequada para sair daquele tipo de situação de nervosismo, de irritabilidade e tal. E em terceiro passo, você falar assim, olha, eu sei que não está sendo fácil, mas eu tenho certeza que você vai superar essa situação. Então, você está muito nervoso, mas eu sei que você não é assim. Eu sei que você age de uma outra maneira, né? E quero que você saiba que pode contar comigo qualquer que seja a situação. E às vezes sai, se recolhe e deixa ele pensando naquele tipo de momento. A adolescência realmente é muito difícil. Porque existe toda uma transformação que a gente sabe que é hormonal, não é? Exatamente. Mas eu sempre digo, os pais devem ficar, sim, atentos, ficar em cima. Eu prefiro errar pelo excesso de rigidez do que por deixar muito aberto. solto. Então, na dúvida, saia da situação. Imagine se fosse o filho do seu vizinho fazendo tal coisa. Qual seria o teu olhar sobre aquele comportamento do vizinho? Com certeza seria de crítica, né? Exato. Então, o que você tem que fazer? Falar, espera aí, eu tenho que segurar um pouco meu filho, porque realmente ele não pode agir dessa maneira, como eu não gostaria que o filho do meu vizinho agisse assim. Então, o que você sugeriria para o pai deste menino fazer é que provavelmente o que você tem a fazer com essa questão da liberdade. Falando em crítica, a pessoa que é muito elogiada na infância e na adolescência, quando ela recebe uma crítica, quando ela é adulta, ela tem a tendência à negação? Ah, com certeza. Ou ela acha que aquela pessoa está contra ela, que é perseguição, que aquilo não é real. Ela não consegue abstrair a verdade, porque toda crítica, por pior que seja, tem algum fundo de verdade. Então vamos aproveitar o que existe ali de real para a gente se aprimorar. Porque a crítica é um momento de aprimoramento, só que ela tem que ser feita de maneira adequada. Não pode ser aquela crítica destrutiva, quando se usa palavrões, quando se usa palavras, você é um tonto mesmo, ou quando idiota. A pessoa é muito agressiva. Exatamente. Então, a gente tem que falar, olha, tal comportamento ou tal coisa não tá certo. Você viu o resultado que deu? Olha, se fosse outra pessoa fazendo, você acharia legal? Quer dizer, a gente faz uma reflexão. Mas, como eu sempre digo, a gente tem que treinar os nossos filhos a lidarem também com o fracasso. E de que forma? Primeiro com o nosso próprio exemplo. Quando a gente erra, quando a gente falha, como é que a gente faz? A gente admite pro filho, poxa, errei, exagerei naquilo que eu fiz com você, falei muito alto. Então, você tem que dar o exemplo de, se deparando com um erro, tomar a atitude necessária, que é tentar mudar aquela situação, pedir desculpas, sabe? Se explicar, admitir. Outra coisa, quando você perde em algum momento, seja o teu time de futebol, seja alguém que fez alguma coisa que você não gostou, como é que você lida com aquilo? Fala com o filho o lado positivo. Bom, pelo menos eu aprendi. Já sei que numa próxima vez eu vou agir assim, vou agir assado. O time de futebol perdeu. Nossa, lógico que a gente fica com raiva. Mas também teve este outro lado de aprendizado. Mostrar sempre para um filho o aspecto positivo daquela situação que ele está revoltado. Sabe que eu tô indo? Não pode xingar o outro time, se na frente do filho, não pode não, né? Não, isso deve, não pode. Não deve. Mas eu sei que isso é normal. Só que depois, o que a gente faz? Fala, porque daí o filho vai xingar também. Vai imitar. Então, primeiro, o nosso comportamento vai ser reproduzido pelo filho. Nossa, que responsabilidade, é muito. né? Por isso que eu falo que o filho ensina muito a gente. Porque para torná-los pessoas
bacanas, do bem, a gente tem que estar sempre se policiando e aí a gente melhora, né? Então você tem uma oportunidade de melhorar enquanto ser humano porque você vai falar e agir da forma como você gostaria que o teu filho agisse. Então teve lá a explosão no trânsito, xingou alguém, a gente, lógico que não deve, mas eu sei que a gente é humano. Volte atrás e fala, ai meu Deus, eu também não podia ter feito isso, desculpa filho, sabe, aquela pessoa tá errada, tá, mas eu não devia ter agido assim. Quando a gente começa a mostrar que a gente se conscientiza dos nossos erros e volta atrás, os nossos filhos vão ter a tendência a fazer a mesma coisa. Falou de uma maneira adequada, agiu de uma maneira adequada, vai tentar também voltar atrás e se explicar. E aí serão pessoas melhores, porque perfeito ninguém é. Mas a gente tem que estar sempre corrigindo o erro que a gente cometeu. Quando que se forma realmente a personalidade? Que todos esses elogios, críticas, tudo isso é um bolo que tá na cabeça da criança, do adolescente, e aí ele fala assim, não, agora tô formado. Quando que é? 18, 19? Mais, por volta dos 22, 23 anos. Quando termina a faculdade, digamos que está mais formatado, mas não está pronto, né? Porque a maturidade vai fazer com que a gente saiba lidar com isso. Principalmente quando a gente vai para o campo de trabalho, quando a gente aprende a ter que produzir de uma maneira concreta, vai ter que ouvir do chefe coisas que não são legais, dos amigos. Então, por volta, digamos, de uns 30 anos, é quando a personalidade está mais pronta, digamos assim. Antes disso, ela vai estando em formação. Agora, um período excelente para se trabalhar é do 0 aos 12 anos de idade. É o período mais perto. Do 0 aos 7, eu diria que é o fundamental, porque é o alicerce, é a base. Porém, até os 12 anos, você ainda tem uma facilidade maior de aquilo que você diz vai ser muito gravado pelo seu filho ou pela criança, por aquele jovem que está ali na situação. E tem alguma coisa que você diria especificamente para menina e especificamente para menino que a gente tem que trabalhar diferentemente? Não, os dois têm os mesmos valores, nesse sentido de que o que é importante na formação, saber que é competente, saber que é uma pessoa inteligente, saber que é uma pessoa que passa por dificuldades e vai superá-las. Então isso, independente do gênero, vale para todos. Não tem uma coisa que você tem que ressaltar mais ou menos. Até a postura, que a gente vai dizer para a menina da mesma forma como vai falar para o menino, né? Você não deve se expor de uma maneira, sabe, sedutora o tempo inteiro para chamar a atenção. Da mesma forma como você vai falar para o menino. Você não tem que ser o fortalhão, você entendeu? Né? O machão, e bater em mulher, né? Exatamente. Então, isso, independente de um sexo ou do outro, você vai falar sobre condutas. E condutas, tanto faz do gênero feminino como do masculino, você sempre vai falar sobre valores, princípios morais e base, que independe de sexo. É, porque chega uma altura do campeonato, as meninas acham os meninos bobos e os meninos acham Com as meninas certeza. que não jogam com eles, não jogam futebol com eles, e querem brincar entre elas, conversar entre elas, então começa a haver uma separação natural, né? Sim, é o clube da E eu Luluzinha. imagino que para uma mãe de menina e menino deve ser difícil na educação você juntar, unir esses dois gêneros, né? Com certeza. E aí é que vem o tato de falar as coisas positivas daquele grupinho, né? Então, quando a menina vem e reclama do menino que faz isso, que faz aquilo, você fala, bom, então como é que você acha que você poderia agir para melhorar a situação? E mostrar, escuta, é uma fase, você também às vezes fica desse jeito, você também faz às vezes algumas brincadeiras que não são legais. Vê o lado positivo, pelo menos é uma pessoa ali que está sendo divertida, que está... Pegue alguma coisa verdadeira, positiva daquele grupo e ressalte para o seu filho, para que ele tenha maior tolerância para lidar com o diferente. É verdade, tolerância, essa é a palavra. Agora eu queria falar com você sobre rótulos. Essa coisa, é muito complicado a gente falar em rótulo, né? Sim, você não pode fazer isso. Ou menina não joga futebol. Menino é machão. Né? Essa coisa também é muito difícil você tá trabalhando, né? Às vezes a mãe e o pai colocam esses rótulos, Sem não colocam? dúvida nenhuma. E aí fazem uma história, uma vida perfeita, sei lá, que não é assim no mundo. Claro, com certeza. Isso acontece demais, porque os rótulos aparentemente dão este é o caminho certo. E não tem tão claro assim, este é o caminho certo. Na verdade, quando as pessoas estão agindo de maneira adequada, que não prejudicam ninguém, que não interferem negativamente na vida de ninguém, está certo, não é? Então não é porque ela está ou jogando futebol, ou porque ele está fazendo jiu-jitsu, que ele vai ser melhor, ou ela melhor ou pior por causa disso. Depende de como se utiliza aquilo
que a pessoa tem ao seu redor. Se utilizar positivamente, maravilha. Não utilizou, independente de ser menino ou menina, tem que ser chamado a atenção e tem que ser orientado. É isso aí, mães. Prestarem atenção, né, em todas as dicas da Suzy. Muito obrigada. Obrigada, Você é eu, sempre querida. ótima no programa, fala muito bem, sabe muito sobre esse tema. Parabéns, você é muito Obrigada, competente. meu. A gente adora receber você aqui. E eu adoro estar aqui com Ah, você. que bom. Viu? Volte sempre, Com tá? certeza, Bom, obrigada. daqui a pouco a gente vai mostrar a gente uma cacatua que é sensacional. Cadê o Nigel? Nigel, você tá aí? Ih, ele tá aí, ó. Dá pra ver? Ele tá aí escondidinho, mas daqui a pouco ele vai aparecer. Tem também a Ioiô fazendo bacalhau nessa sexta-feira de feriado, bacana. Mas é daqui a pouquinho no programa aqui no Tudo Posso, já já.